equação, né? Começamos a ver sisteminhas, probleminhas. Depois de sistemas de equação, começamos a ver um pouco de geometria, retas paralelas cortadas por transversal, como é que são esses ângulos, ângulos internos e externos de polígonos convexos, né? Certo? Áreas de figuras geométricas, revisamos, círculo inclusive. E no final, geometria euclidiana, né? Uma coisa que já estava sendo trabalhada devagarzinho desde dos primeiros anos do ensino. E agora foi um pouquinho mais técnico ali, vimos que algumas questões podem ser mais chatas, mas não é nada de absurdo. E agora vamos mudar completamente de áreas mais uma vez. Vai dar para fazer relação com o sistema de equação em algum momento, mas é uma matéria nova para alguns, né? Nunca viram essa ideia ainda de matrizes. Cara, que matéria poderosa! Não dá para acreditar nas contas que dá para fazer com matriz. Matriz é um nome bonito para tabela de número. A matriz é um nome bonito, ou feio, ou idiota, para tabela de números. Toda vida que tu tem uma tabela de números, ou seja, números dispostos em linhas e colunas. Números dispostos em linhas, que nem a linha do teu caderno, e números dispostos em colunas, que nem a coluna das casas, que sustenta as casas. Certo? Então, toda matriz é uma tabela de números. E aí o cara poderia perguntar assim, tudo bem? E aí, faz uma tabela de números daí? O que tem para estudar dentro disso? Meu Deus, podia estudar a vida toda. Pode estudar a tua vida toda matrizes e ainda, no final da tua vida, tu não saberá tudo o que existe sobre matrizes. Tamanha vastidão desse conteúdo, né? Então, por isso, sempre humildade. Matrizes, que matéria poderosa! Então, matriz, deixa eu ver aqui. Não podia faltar, né? Aí. Ah! Essa é a primeira matriz. Nome de uma matriz que tem um elemento só. Unitária. Inacreditável, hein? Se uma matriz é disposta com apenas linha de números, uma linha, ela é chamada matriz linha. Me pagam para isso, tu não acredita? Só para tu não achar que a ordem é alfabética, se eu faço a matriz W feita por π, φ e E. Essa é uma matriz, adivinha o nome? Meu Deus, como é que tu adivinhou, cara? Inacreditável, né? A pessoa jamais me perguntaria isso. Ah, perguntam. Podem perguntar o que é uma matriz unitária, o que é uma matriz linha, o que é uma matriz coluna. E as matrizes que mais vão nos interessar, então matriz I, são as matrizes que têm o mesmo número de linhas e colunas, chamadas matrizes quadradas. É justo chamar a matriz de matriz quadrada? Show de bola! A matriz, para a gente representar de quantas linhas e quantas colunas ela é feita, a gente coloca a ordem dela aqui, ó. Por exemplo, essa aqui é uma matriz 1 por 1, porque ela tem uma linha e uma coluna. Essa aqui é uma matriz 1 por 3, porque primeiro é o número de linhas, 1, 3. Beleza? Show? Então manda. Claro, deixa eu ver se está certo. 1, 2, 3, 3, 1, 1. É isso aí. Então, uma matriz ela tem esses númerozinhos aqui que são chamados de ordem. Ordem da matriz, que representa o número de linhas e colunas nesta ordem. Nome justo, né? Ordem, porque tem uma ordem. Essa matriz é uma matriz 2 por 2. As matrizes quadradas são aquelas... Perfeito. Então a gente poderia representar genericamente uma matriz, faltando letras, uma matriz S, ela vai ser representada então por uma ordem aqui que a gente pode chamar de M por N. M seria o número de linhas e N o número de colunas. As matrizes mais importantes para nós serão as matrizes quadradas. Os outros eu vou me recusar a escrever o nome. Matriz quadrada, M igual a N. Tudo bem?
Tranquilo, né? Até meio sonolenta essa aula até agora. Para que a gente faça um estudo genérico de uma matriz, seria legal mais uma vez a gente trocar os números por letras. Então tu vê, eu escrevi aqui matrizes pontuais para vocês, matrizes determinadas. Se eu quisesse representar a matriz A de forma genérica, eu poderia dizer que ela é formada pelo elemento A11. Se eu quisesse representar a matriz B de forma genérica, eu poderia dizer que o primeiro elemento é o B11, o segundo elemento é o B12, o terceiro elemento é o B13. O que significa aqueles numerozinhos depois do elemento? Coluna. Quase perfeito. A coluna e a linha. Quase perfeito. É a linha e a coluna que ele representa. Certo? Beleza? Ele está na primeira linha, primeira coluna. Esse cara está na primeira linha, segunda coluna. Primeira linha, terceira coluna. Vamos representar a matriz W pelos elementos genericamente. Quero ver se tu acha ruim alguma coisa. Usar vírgula para diferenciar de coluna é errado. Não é errado. Mas isso só será necessário se tu começar a usar números de 2 dígitos, que é muito raro. Uma matriz que tenha mais de 9 elementos numa linha, numa coluna. Pelo menos na hora de calcular manualmente no ensino médio. Imagina, né? Vai levar muito tempo para fazer os cálculos com muitos elementos, certo? Em cálculo computador, né? Quando a gente vai usar computador, a matriz pode ter 20 por 20. Eu comento sempre com os alunos que tinha uma matéria lá na mecânica que a gente aprendia a calcular a tensão, a força que está atuando em cada parte de uma treliça. Imagina aquelas estruturas no teto dos galpões, das casas, que sustentam o teto. Aquilo é chamado de treliça. Né? Tem vários formatos de treliça. Pode comprar ela de madeira já pronta nas lojas de material de construção. Aí os caras fazem, né, umas emendas de madeira aqui para deixar forte. Tal. A gente aprende a calcular qual é a força que atua em cada um desses cabos. A gente chama de cabo 1, 2, 3 ou, né, ou viga. E a gente aprende a calcular. Tem uma técnica, né, para fazer isso. É por matriz. Eu lembro que na minha prova de engenharia, a matriz que dava para tinha que resolver era uma matriz 20 por 20. Não dava de fazer na mão, né? Pega a calculadora, digita essa matriz com 20 vezes 20, 400 elementos. Fica lá 10 minutos digitando, não pode errar uma digitada. E bum, ela fica lá 5 minutos pensando para cuspir a resposta. Então tu vê que legal, vai ter matrizes que são 20 por 20. Louco, né? Fala, meu querido. Uma matriz unitária pode ser chamada de matriz Sim. É a mesma. Tô vendo, né? É aquela pegadinha clássica que a gente, esses dias que eu mesmo tropecei, né? Certo? Uma matriz unitária é uma matriz linha? Sim, porque ela tem uma linha só. Também poderia ser chamada de matriz. Claro, pelo mesmo motivo. Uma matriz coluna tem um elemento só. Verdadeiro ou falso? Pode ter. Não necessariamente, né? Pode ter, né? Mas tem a opção de ser falso, né? Certo? Esse é o detalhe. Ô galerinha, alguma reclamação? Não percebesse nada? Isso, né? Via de regra, a gente tenta ser organizadinho, assim, aquela frescurinha de matemática, lembra? Para que se chama? Mas não é obrigatório também, não é um militar isso, entendeu? Então, ou seja, é muito comum a gente sempre representar os elementos por A. Sempre a matriz C, o elemento A11 dela, o elemento A12, certo? Mas, por que não organizar, né? Por que não chamar de Bzinho o elemento que é oriundo da matriz B? Para, né, tu te organizar, por que não? É melhor ser mais organizado do que menos organizado, né? Sempre. Bom, olha só. Para começar a ficar divertido, então, porque até agora tu vê, não tem nada, é só teoria, né? Matriz é uma tabela de números, são organizadas em linhas e colunas. A matriz tem uma ordem M por N, onde M é o número de linhas, N é o número de colunas. Aí tem nomezinho para matriz e vai ter muito mais tipo de matriz, tá? Vai ter um monte de matriz de nome estranho. Só que como isso é supérfluo, eu diria, perto do todo, depois a gente fala da matriz diagonal, da matriz triangular, uma matriz é importante. Uma matriz é importante. Matriz identidade. Identidade. A matriz identidade é uma matriz quadrada
que representa a unidade das matrizes, que representa o número 1 das matrizes. Quando a matriz de identidade é de ordem 1 por 1, ela é o próprio número 1. Quando a matriz de identidade é de ordem 2 por 2, ela tem 1 na diagonal e 0 nos outros números. Quando a matriz de identidade é de ordem 3 por 3, ela tem 1 na diagonal e 0 em todos os outros números. Este é o 1 das matrizes. As matrizes, que são tabelas de números, elas também têm o seu elemento unitário. E chama-se matriz identidade. Ela tem propriedades incríveis. A matriz identidade, genericamente falando, é composta do elemento 1 na sua diagonal e 0 em todos os outros elementos. Mas tu concorda que a matriz tem duas diagonais? Uma matriz quadrada, obviamente. Uma delas é chamada de principal, a outra é chamada de secundária, certo? Para te mostrar quem é a principal, quem é a secundária, eu vou representar aqui genericamente uma matriz quadrada com seus elementos genericamente representados. D11, D12, D21, D22. Uma das diagonais dessa matriz, é o D11 e o D22. E a outra diagonal é formada pelo D12 e o D21. Quem que tu acha que a gente deve chamar de diagonal principal? Eu acho mais bonito também. No I e J igual. Como assim, professor? I e J, já vou te explicar. Esses numerozinhos iguais fica mais bonito, né? Então é ela que é a principal. A diagonal principal é sempre aquela formada pelos elementos que tem o número de linha e coluna iguais. Para representar genericamente um desses sujeitos, eu quero falar de um elemento da matriz D. Quando eu quero falar genericamente de um elemento da matriz D, eu posso chamar esse elemento de D e J. D e J. O que é o I? A linha. O que é o J? É a coluna. E eu lembro que quando eu encontrei as matrizes na minha vida, lá no segundo ano do ensino médio, como vocês, eu fiquei confuso de lembrar quem era a coluna, quem era a linha. Fiquei confuso. E aí eu jamais me esqueci o professor Rudy, falecido Rudy, um professor que me faria parecer normal, eu juro. Sim. Aula com o Rudy, aula com o Otávio. Pô, o Otávio é um cara tão centrado, tão normal, né? Só para tu sentir o nível da loucura do cara. Mas a loucura né, em sala de aula, do ponto de vista bom, né? Ele era um cara divertido, assim, a aula era sempre uma aula gostosa, quando ele vinha da aula. O D e J, o que é o I? E o J? Jamais me esqueci, eu falecido Rudy falando assim, ó. Inha e Joluna. Ele falava que nem um fanho, assim, para marcar, né? A Inha e a Joluna. E aí pronto, duas vezes que ele repetiu isso, meu Deus, como é que eu vou esquecer, né? Então na prova, quando travava, meu Deus, quem é a linha, quem é a coluna? Vinha a vozinha do Rudy, Inha e Joluna. Então, né, a gente faz de tudo para vocês não esquecerem, certo? Tudo é possível. Agora vai começar a ficar mais legal. Primeira coisa melhor. Desculpa. Vamos lá. O cubo mágico é um exemplo de matriz. Sim, o cubo mágico é um exemplo de matriz e a apostila já vai começar nos trazendo um exercíciozinho relacionado a isso. Sim. Qualquer tabela de números, qualquer coisa de jornal, um monte de número, é uma matriz. Só que ele não deixa assim o cara de matriz para o leitor não estranhar, entendeu? Mas no computador do cara existe uma matriz numérica lá representando aquela tabela de números. Mas por que é J? É de alguma língua? Boa pergunta, cara. Boa pergunta. Não sei. Não sei por que é IJ, historicamente. E nem posso te garantir que todo professor faria assim. Na física, principalmente, né, existe essa cultura de a gente começar a usar as mesmas letras para representar as mesmas grandezas, né? Tem movimento. Isso. Eu sempre tenho visto IJ, mas tu pode mudar. Se tu fizer um livro de matrizes e chamar a linha de outra coisa, de L e a coluna de C, é meio que para manter a ordem, né? Mas não há problema disso, isso não ia mudar as teorias, né? Não ia deixar a coisa mais difícil. E na física, cara, tem coisas que são interessantes, né? Porque em curso superior,
Tem cara que vai tão contra a maré na hora de desenvolver as coisas, que pensa nas coisas de uma maneira tão diferente. E é raro esse tipo de cara. Então, se tu vai estudar física, tu pega 20 livros diferentes de física, todos são cópia um do outro. Aí tem um ou outro que é original, que tu vê que o cara pensou do jeito dele e escreveu o livro. Né? E aí o professor de física lá falando, porra, física tudo é a mesma bosta, tu compra um livro tal, que são só nome foda, tudo igual. Agora tem um russo, cara, uma vez eu fui estudar pelo livro dele, as respostas dá tudo igual, mas a maneira dele atacar o problema é totalmente diferente, a matemática que ele usa é diferente. Então tu vê que bacana, né? O legal é a gente entender a coisa para que mesmo que a gente mude de letra, mude de ambiente, mude de forma de atacar o problema, a gente continue conversando em matematiquês ou fisiquês, né? Continue se entendendo. Tu pegar um livro russo de física, sem saber russo, certo? Mas conseguir olhar a conta que o cara faz e conseguir entender que ele resolveu através das leis da física e da matemática o problema, isso é que é show. Então as letrinhas, não vamos nos apegar a isso. Nós, particularmente, estamos combinados que é a linha e é a coluna. Ótima pergunta. Então, peraí. Agora que eu ambientei a coisa, já dá para fazer uma questãozinha menos bobinha. Uma perguntinha menos bobinha. Aonde? Cadê? Vem passeando ali. Ó. Uma das questões do nosso trabalhinho, da nossa prova, e muito provavelmente do teu próprio vestibular. Ele vai lá e te fala assim, ó. Monte a matriz E formada pelos elementos E e J, a matriz E formada pelos elementos E e J, tal que o E e J vai ser igual a I mais J, se I maior ou igual a J, e essa matriz é uma matriz 2×2 para a gente não infartar no começo. E 2i menos j ao quadrado se i menor que j. Pronto, agora já começou a ficar mais legalzinho. Essa é uma boa questão para um trabalhinho, para uma prova, uma questão rapidinha de fazer, que é mais um teste assim, ó, será que meu aluno consegue se organizar e ser atento do começo ao fim? Primeiro, ele já me disse que a matriz E é formada pelos elementos E e J, e é 2×2. Primeira coisa que tu faz, pega e monta a matriz genericamente. E11, E12, E21, E22. Tudo bem? Calcule cada maldito elemento de acordo com a regra adequada. Vamos calcular quem é o E11, quem é o E12, quem é o E21 e quem é o E22. O E11, eu uso a regra de cima ou a regra de baixo? Ah, porque o I é igual ao J. Fica 1 mais 1, que é... Meu Deus! O E12 eu calculo pela regra de cima ou pela regra de baixo? De baixo, porque o J é maior que o I, né? O J, o 2, é maior que o I, que é 1. 1 menor que 2. Então fica 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. 2 menos 4, menos 2, obrigado. Tu vê, né? Se o cara tem muita dificuldade em matemática básica, ele tem a obrigação de copiar a equação e fazer bem paulatinamente. Menos com menos, e não errar, certo? É um absurdo, óbvio, né? Ter te permitido chegar a esse ponto. Eu acredito que todos nessa sala de aula têm a capacidade de botar o número mentalmente ali e fazer a conta. De cima ou de baixo? De cima porque o I é maior que o J, 2 mais 1. Meu Deus. De cima ou de baixo? De cima, 2 mais 2? 4. Quem é, então, a resposta final para o problema inicial? Esse cara é o 2. Menos 2. 3 e 4. Então é o primeiro probleminha aqui clássico de matrizes. Primeira coisa que tens que enfrentar. Para que tu faça isso, né, tu tem que saber um monte de coisa. Tu tens que saber que isso significa o número de linhas, o número de colunas. Tens que saber que existe essa regra internacional para escrever os elementos de uma matriz. Tem que entender maior, menor ou igual, né, para poder conseguir usar uma função ou outra, que nem no ano passado, né, função definida por várias sentenças, que era mais ou menos nessa época do ano passado. Então, dá para brincar já, né? Já dá para se divertir, fala não. Não. Aí, aquela coisa que a gente viu no final do nosso apoio era determinante de uma matriz, que já é
Eu não gostaria de avançar agora, então acho que eu vou sobrecarregar. Então, de repente, o ideal era a gente pedir para fazer um exercício parecido com esse. Certo? Para ver se tu tá acordadinho mesmo, se deu tudo certo, para não sobrecarregar. Então, vamos ver se eu acho aqui, ó, um exercício desse. Olha lá. 8. Perdão, 4 da página 9. Questão 4 da página 9. É quantos minutos? 4 minutos para fazer, porque é a questão 4, com certeza. Vamos! Tem cola no quadrinho para coxa, amor, não quero ver ninguém parado. Temporizador é 4 minutos. Ai, meu Deus. Valendo! Tô indo nas